Boa noite, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Eu quero realmente dizer que estou sentindo muita saudade de cada um e eu anseio logo, eu espero que logo a gente possa estar juntos. Enquanto isso não é possível por uma série de situações, nós vamos continuando a nos reunir dessa maneira. Eu aqui gravando o sermão, o culto, os meninos gravando o culto, as músicas também lá das suas casas e a gente se reunindo ao redor do nosso computador, da nossa televisão, todos os domingos, né, nesse horário. E de uma certa forma isso tem sido bom para nós, a gente continua aprendendo de Deus e a gente tem tido a oportunidade de desenvolver outras habilidades que talvez a gente não imaginasse que pudesse ter. Então, que bom que a gente pode estar aqui agora, que bom que nós podemos estar juntos. Mais uma vez, a graça e a paz estejam com o Senhor Jesus, do Senhor Jesus esteja com vocês, que o Senhor Jesus esteja abençoando cada um e que vocês se mantenham firmes, que você se mantenha firme, que você se mantenha são e sã nesse momento. Certamente um momento difícil, certamente um momento confuso para cada um de nós, mas um momento que Deus tem utilizado, que Deus tem preparado para nós. Então que Deus nos ajude, que Deus nos toque e que a gente possa ouvir a voz dele em todo o tempo. Agora eu quero compartilhar com você um texto para que a gente possa continuar aqui o nosso culto. E esse texto está em Salmos 98. Salmos 98 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade, da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa. Com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de buzinas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Que maravilha! Essa é a palavra do Senhor e essa é a vontade dele, que nós estejamos sempre louvando, que nós estejamos sempre fazendo, que nós estejamos sempre louvando, que nós também estejamos sempre fazendo a sua vontade e contando para todas as pessoas quem ele é. Esse é o nosso papel, essa tem que ser a nossa disposição em fazer a vontade de Deus. Vamos louvar ao Senhor com cânticos, mas antes vamos ter aquele momento de oração para iniciar o nosso culto. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos reunimos na Tua presença, em volta da Tua palavra, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é bom e que a Tua justiça se manifesta em nossas vidas e que o Senhor, ó Deus, tem planos para cada um de nós. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que em tudo e em todas as coisas o Senhor tem manifestado a sua vontade, tem feito, ó Deus, coisas que a gente nem consegue imaginar, que a gente só consegue
só teremos convicção de algumas coisas mais tarde. Mas nós sabemos, ó Pai, que em tudo, em todos os momentos, essa é a nossa convicção verdadeira. Convicção do que as pessoas fazem, do que nós podemos fazer, não temos. Mas convicção do que o Senhor pode fazer e do que o Senhor tem feito, essa nós temos. E é por isso que nós estamos aqui, ó Pai, reunidos ao redor da Tua Palavra, reunidos como igreja, Pai, mesmo em nossas casas, mas reunidos como igreja, celebrando ao Senhor, celebrando a vitória que o Senhor nos tem oferecido. A vitória que o Senhor nos tem oferecido em Cristo Jesus. Por mais que muitas pessoas duvidem, por mais que muitas pessoas, ó Deus, até mesmo zombem de quem o Senhor é e do que o Senhor faz. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não nos afastamos. E nós não abrimos mão de louvar ao Senhor e de contar para as pessoas quem Tu és. Então, em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas ao Senhor, entregamos ao Senhor o nosso canto e entregamos ao Senhor, a Deus, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que queremos ser. Em nome de Jesus, aceita os nossos louvores, as nossas orações e faz, ó Deus, com que saiamos desse culto hoje melhores e mais instruídos na Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor. Amém. Então, agora nós vamos cantar juntos e agora nós vamos celebrar a vitória de Deus com canções. Daqui a pouco nós vamos ouvir a respeito da vitória de Deus, mas agora a gente vai cantar para Ele. E agora a gente vai dizer o quanto a gente o ama. E agora a gente vai dizer o quanto Ele é importante e especial para nós. Ele é a nossa vida. Entenda isso. Ele é a nossa vida. Ele é a sua vida. Não há nada melhor e nada mais importante no mundo do que o Senhor Jesus. Sem nada
Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Todos os povos te exaltarão, geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom.
depois de termos cantado essas lindas canções, que certamente a cada domingo tem encantado os nossos corações e tem enchido a gente de alegria e de satisfação, a gente fica mais preparado para ouvir a palavra de Deus e para entender o que Ele deseja de nós. O tema dessa mensagem é graça. E nós precisamos entender o que é graça. A cada ano, pelo menos uma vez, eu prego a respeito disso. E com certeza acabo usando os mesmos textos, ou textos semelhantes ou próximos. Mas o que importa é que a gente entenda de uma vez por todas o que é graça. E que a gente conte para outras pessoas. Por isso que a gente prega, por isso que a gente aprende. A gente aprende para ensinar o outro. A gente aprende para contar para o outro quem é o Senhor e qual é o motivo da nossa alegria. E a nossa alegria, porque Ele derramou a sua graça sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós, a sua graça. Ela é manifesta em nossas vidas através do amor de Cristo. Então, eu quero, para começar, eu quero ler com você o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E a palavra diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Então, Ele habitou entre nós. O Verbo, Ele, o Senhor, é o Verbo. O Senhor é a palavra de Deus, a palavra que fez todas as coisas. E a gente tem que entender. A gente tem que entender que esse amor que se manifesta através da presença de Cristo nas nossas vidas, esse amor, ele é capaz de transformar todas as coisas, e esse amor é capaz de transformar a nossa própria perspectiva de vida. Aquilo que você eventualmente já viveu, ou aquilo que você vai viver, pode ter um outro aspecto, pode ter um outro gosto se você entregar a sua vida. E se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e entender que Ele deseja moldar você, transformar você. Vamos falar mais a respeito disso. Mas é importante que você entenda que Jesus, a palavra feita carne, a palavra de Deus, o querer de Deus foi feito carne, tornou-se homem. E esse carne é o seguinte, veja, o Senhor Jesus, ele realmente é homem, é ser humano. E isso tem feito que muitas pessoas ao redor do mundo, muitas e muitas pessoas ao redor do mundo façam teorias e às vezes algumas teorias muito loucas de verdade, porque acabam menosprezando o poder de Deus em realizar coisas. Não consegue compreender, por exemplo, que o Senhor Jesus, mesmo sendo homem, completamente homem, era e é Deus pleno, a segunda pessoa da Trindade, pleno. Veja, nós não adoramos três deuses, nós adoramos um único Deus, que de uma maneira que nós não compreendemos, tem três pessoas. E a segunda pessoa da Trindade, que é Deus, se manifestou em carne, não deixou de ser Deus. Jesus não era um semideus, Jesus não era um anjo, Jesus era e é Deus. Ponto final. A Bíblia está cheia de provas a respeito disso.
A Bíblia está cheia de evidências a respeito disso. Então, essa é uma das primeiras certezas que você tem que ter nessa noite, de que o Senhor Jesus, além de ser o Messias, o escolhido, ele é o próprio Deus. E em diversas ocasiões ele mesmo fala a respeito de si, como se sabendo, e com certeza sabia, mas apontando a verdade para as outras pessoas. Por exemplo, teve uma ocasião que ele disse, antes de Abraão eu sou. E não é porque ele tivesse nascido antes, Jesus, a segunda pessoa da Trindade sempre existiu. Jesus nasceu em um determinado tempo, o Jesus histórico nasceu em um determinado momento, no entanto, Cristo sempre existiu. Então é evidente que ele realmente é antes de Abraão. No entanto, o que ele fez naquele momento foi falar a ele como homem, dizer para todas aquelas pessoas que estavam ao redor dele, eu sou, e usou essa expressão, eu sou. E essa era uma expressão, você já deve ter ouvido isso, se não, vou falar novamente, vou falar a você, eu sou em hebraico é um nome de Deus. E um judeu não fala isso até hoje, e muito menos naquela época. Então veja o quanto Jesus arriscou naquele momento, dizendo eu sou, e falou com autoridade tão grande, tão forte, com uma convicção tão forte a respeito de quem ele é, e era naquele momento, mas de quem ele é. Ele falou, e as pessoas que estavam ao redor dele não puderam questioná-lo. E mesmo tentando avançar, tentar fazer alguma coisa contra ele, não puderam. Não puderam porque sabiam que as evidências apontavam para Jesus como Cristo, como Senhor. Confirmando as evidências, todas confirmavam Jesus como o Senhor. Então, veja o quanto é interessante, o quanto é importante a gente entender que o Senhor Jesus, ele não é simplesmente uma pessoa que veio para modificar a sociedade, para contar algumas coisas legais a respeito de Deus e falar coisas a respeito da um caminho novo. Não. O Senhor Jesus veio porque ele de fato é a manifestação plena do amor de Deus. A manifestação plena do amor de Deus. E que maravilha é esse amor, que maravilha desse amor. Que maravilha desse amor que é expresso dessa maneira tão pura e tão íntegra. Nunca houve mentira e nunca houve, da parte de Jesus, nunca houve mentira, nunca houve pecado, nunca houve nada que estivesse obscurecido. Pelo contrário, em alguns momentos ele mesmo fala que ele falava aos seus discípulos de maneira clara, porque não eram servos, mas eram amigos. Então veja que maravilha, que grande amor é esse, que ministério pleno de amor é esse, que mistério cheio de amor é esse, o mistério e o ministério de Cristo Jesus. Então veja, uma outra coisa que acontece com a manifestação desse amor maravilhoso é a manifestação da intenção de Deus de ter cada um de nós ao seu lado na eternidade. Isso é tremendo. Isso realmente é tremendo. O fato de que o Senhor deseja que nós estejamos ao seu lado. Isso é tremendo. E que maravilha! E que mistério grandioso é esse? Que o Deus Todo-Poderoso, a palavra se fez carne, habitou um corpo humano, nasceu, foi gerado dentro do corpo de uma mulher e, sendo homem,
completo, era Deus completo. E por que isso? Porque nos ama. Por que isso? Porque nos deseja. Por que isso? Porque anseia em ter, é uma palavra talvez não muito adequada, mas anseia em que estejamos ao seu lado. Não que ele precise, Deus não precisa de nós, mas ele quer que estejamos ao redor dele. Ele quer que nós estejamos junto dele. Ele deseja isso porque não sei, mas porque ele deseja, porque ele quer, porque essa é a vontade dele. A vontade dele é que a gente esteja junto dele. E você não pode menosprezar esse amor, você não pode menosprezar essa graça, você não pode menosprezar tudo isso que ele tem para mim, tudo isso que ele tem para você, especificamente para você. Ele tem isso. E ele tem esse amor, ele tem essa graça, ele tem essa intencionalidade de manifestar a sua presença para você. Não esqueça disso. Mas por que tudo isso? Sabe, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores e por sermos pecadores nos afastamos do amor de Deus. Nos afastamos do poder de Deus, nos afastamos da comunhão com Deus. E esse afastamento faz com que nós não consigamos ter, sabe, esse afastamento de Deus pelo pecado que habita em nós faz com que nós não sejamos completos. E há um texto, provavelmente você conhece esse texto, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, o versículo o 23 ao 24, 23 e 24, Romanos capítulo 3, 23 e 24, e a palavra diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É pela redenção que há em Cristo Jesus, não em nós. Não pela nossa vontade, não pela nossa disposição, não porque somos bons, porque somos queridos, bonitos, nada disso. Mas porque Ele deseja. Porque Ele deseja nos aproximar. Veja, eu vou ler mais uma vez aqui esse texto. Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Então, olha só. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não temos parte na glória de Deus, não podemos ter contato com Deus. Deus é santo. E a santidade de Deus, ela não suporta o pecado. E para não aniquilar a humanidade, Ele nos afastou. E esse afastamento nunca foi a intenção de Deus, que vivêssemos assim, afastados dele. Tanto é que ele mesmo fala aqui, através da boca de Paulo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não por nós, não pela nossa beleza, não pela nossa inteligência, mas pela graça de Deus, manifesta pela redenção em Cristo Jesus. Nós fomos justificados. Alguém tomou sobre si o nosso pecado. Alguém tomou sobre si, esse alguém, Jesus, ele tomou sobre os seus lombos, sobre as suas costas. Sobre as suas costas ele tomou e levou todos os nossos pecados e levou o castigo. O castigo. E o castigo que houve nele, que foi aplicado nele, nos traz a paz. Então veja, ele, nessa introdução, a palavra de Deus, expressão do amor de Deus, expressão da intenção de Deus em ter cada um de nós, porque estamos longe dele em pecado, mas
com a justificativa de Deus em Cristo, não é? Com a justificativa pelos nossos pecados, o pagamento que ele efetuou na cruz, nós nos aproximamos dele. E é sobre isso que vamos falar, sobre essa graça que é manifestada e sobre 3 aspectos da graça que fazem com que nós possamos viver mais intensamente em sua presença e de maneira mais plena, um compromisso e um contato pleno com o Senhor. Eu quero que você experimente isso. Eu quero que você viva isso. Eu quero que você ouça a graça de Deus da maneira que Ele deseja que você viva. E é muito bom. É muito bom. Pensa nisso. Pensa o quanto Deus te ama. Pensa o quanto Ele te deseja e o quanto você pode estar perdendo tempo longe dele. Entenda isso. Você não foi feito para viver longe de Deus, você foi feito para viver ao lado dele. Daqui a pouco a gente... Salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Nós somos salvos pela graça de Deus. E eu quero falar a respeito disso. Primeiro, eu quero falar para você a respeito do que é a graça, especificamente. A graça, e essa palavra graça para nós, no português, ela foi formada a partir de 2 outras palavras. Gratia, que é latim, e charis, que é em grego. Em latim, ela significa benevolência, significa mercê. Algo que é como se fosse algo que está disponível para oferecer alguma coisa. Algo, alguém. Charis, na disposição dessa palavra, ela está um pouquinho mais profunda. Charis significa amor incondicional. Charis significa dom gratuito. Charis significa favor concedido a alguém generosamente e incondicional. Não tem condição. É como se alguém muito poderoso te oferecesse um presente ou pagamento por algo que você não fez. E de alguma maneira seria muito ofensivo que você não aceitasse esse presente. Isso é graça. Isso é graça. A graça é esse favor imerecido que é oferecido a nós por alguém que é Deus Todo-Poderoso e que entrega tudo o que Ele tem, a sua vida, Ele entrega tudo para que nós estivéssemos com Ele. Eu estou fazendo uma hipérbole, né? É uma hipérbole. Eu estou utilizando essa figura do entregar tudo para que você possa compreender a quantidade do amor de Deus. Imagina que o Senhor Jesus, e não é uma imaginação, é fato, mas se ponha no lugar. O Deus Todo-Poderoso, Pai, entrega o seu Filho para que seja morto numa cruz de maneira humilhante e ignóbil, nojenta, para pagar os pecados, os crimes de pessoas que não se sentem culpadas e que, de uma maneira bastante honesta com você agora, odeiam Deus, odeiam esse Pai. É isso que acontece. Nós, sem a graça, sem o amor e sem a presença de Deus em nossas vidas, é como se odiássemos o Senhor.
Talvez seja muito forte, talvez seja forte para você. Mas essa é a verdade. Há um outro texto no Novo Testamento que diz que ele veio por nós, entregou a sua vida por nós, nos amando, quando nós ainda o odiávamos. É muito forte, é muito pesado esse texto. E demonstra o quanto ele foi capaz de entregar por nós. O quanto ele foi capaz de abrir mão por nós. Entenda. Entenda que esse pecado que nos afasta de Deus nos impedia e nos impede, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, para Deus, se você ainda não entregou o controle da sua vida ao Senhor, certamente talvez você nem consiga compreender, mas eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. O fato é que o pecado te afasta de Deus e forma uma barreira que é intransponível, mas essa barreira intransponível você não pode escalar, você não pode cavar, você não pode perfurar, mas o único que pode fazer isso é o próprio Deus. E ele envia o Cristo, ele envia Jesus para resgatar você, para me resgatar e me dar uma nova perspectiva de vida. Então veja, ele toma a iniciativa de te alcançar, ele toma a iniciativa de me alcançar e de fazer em mim e de você uma nova criatura. Você foi salvo, você pode ser salvo pela graça que vem até você através da manifestação do amor de Deus em Cristo. Você é salvo e você pode ser salvo pela graça, e você pode ser salvo pela graça porque você definitivamente precisa da salvação que há em Cristo Jesus. Você precisa disso. Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9, veja o que está escrito. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém fale, eu recebi a salvação porque eu fui bom. Eu recebi a salvação porque eu fui alguém que cumpriu meus deveres. Eu recebi a graça de salvação porque eu comprei com a minha própria vida. Mentira, isso é mentira. Você não pode alcançar a salvação, você não pode alcançar a graça, a não ser pelo sangue do Cordeiro. O pecado te afasta de Deus, o pecado me afasta de Deus, mas Cristo me aproxima de Deus, Cristo faz com que eu possa ter compromisso e intimidade com Ele. Sabe, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. É tremendo saber que eu preciso de salvação porque eu caí. Mas é maravilhoso saber que Deus me alcança e que Deus me alcança de maneira generosa. Ele me alcança de maneira generosa, ele se aproxima de mim, ele se aproxima de mim de um jeito que eu não consigo explicar para você. Eu tento passar alguns conceitos para que você possa compreender isso, se você ainda não experimentou, mas é muito limitado. A sensação de ter sido alcançado por Deus é tão tremenda, é tão profunda. Sabe, Deus ele nos alcança generosamente em Cristo, mas sabe, e ele faz isso porque foi através de Cristo que tudo foi feito. Foi através da palavra que o mundo foi feito.
Foi através da palavra que o mundo e o universo vieram a existir. E quem é a palavra? Quem é a palavra, senão o Senhor Jesus? Quem é a palavra, senão o Senhor Jesus? E a palavra que foi traída quando o homem pecou, quando eu desisti de Deus, ou quando você desistiu de Deus, essa palavra que foi traída, ela se fez carne para receber sobre si o meu pecado e a minha condenação. Mas ele estende a mão para você. E ele deseja te alcançar, e ele deseja me alcançar. Que maravilha! Que maravilha! E sabe, isso é tão maravilhoso que o texto que a gente leu aponta que a fé, inclusive a fé, essa fé que faz com que a gente consiga compreender quem Ele é, não é nossa. Nós temos capacidade de ter fé, com certeza. Mas essa fé que faz com que nós possamos abrir os nossos olhos e entender a palavra e entender o amor, ela não vem de nós, ela vem de Cristo, ela vem do Espírito Santo, ela vem de Deus e de alguma maneira ela é aplicada em nossas vidas, ela é aplicada na sua vida e dessa maneira você consegue entender o que o Espírito fala, entender o sacrifício de Jesus, entender o amor do Pai, através dessa fé que não vem de você, para que você não fique vaidoso, para que você não bata no peito e diga eu aceitei porque eu tenho fé. Não, você não é capaz de ter essa fé, a não ser que o Senhor impregne você com essa fé, com esse amor, e faça então com que você entenda toda a complexidade de quem Ele é. Sabe, é tremendo saber disso. É tremendo saber que o Deus Todo-Poderoso tomou a iniciativa para me alcançar. Tomou a iniciativa para te alcançar. É inacreditável. É inacreditável entender. É impossível. A gente não consegue entender como Ele nos acolhe, mesmo que nós tenhamos feito coisas tão terríveis contra Ele. Como que Ele nos acolhe? E veja, quando eu digo fazer coisas contra Ele, eu não estou dizendo especificamente algo, alguma ação, porque eu roubei, porque eu matei, porque eu fiz aquilo, aquilo outro, não. Todas as coisas que a gente faz contra Deus, a gente faz porque fizemos uma coisa. E essa uma coisa é o pecado que nos afasta dele. E esse pecado que nos afasta dele é a rebeldia, é a desobediência. E essa desobediência nos afasta dele. Por isso que ele aplica em nós a salvação e oferece isso para nós. Ele oferece isso para mim, oferece isso para você de maneira gratuita, de maneira voluntariosa, né? Ele tem essa vontade de entregar essa salvação para mim e para você. Ele toma essa decisão e ele nos alcança, ele faz a sua vontade porque ele quer fazer isso. Então somos salvos pela graça. Ele nos ama pela própria vontade dele. Ele nos ama pela sua própria graça, Ele nos ama pela sua própria mercê. Ele nos ama porque Ele desejou fazer isso. Ele nos ama por isso. É como Ele aplica essa vontade, essa graça em nossas vidas, porque Ele deseja fazer isso. É como o rei que, podendo tomar todas as terras de alguém, decide entregar todas as terras para alguém.
e diz: essas terras são minhas, mas agora são como se fossem suas. E ninguém mais vai tirar essas terras de você. Ninguém. Mas lembre-se que essas terras são minhas e eu as entreguei a você, para que você cuidasse delas. É isso que acontece, ele entrega para nós uma salvação que não foi aplicada em nós pela nossa vontade, pela nossa iniciativa, mas pela iniciativa dele. Ele nos ama, ele nos deseja e pela vontade dele, ele faz todas as coisas. Ele nos faz salvos pela sua própria graça, porque ele deseja isso para mim e para você. E a gente é tomado pela graça e pelo amor de Deus, né? Nesse segundo ponto, no primeiro ponto, eu falei que somos salvos pela graça. No segundo ponto, nós somos ensinados pela graça. Ensinados pelo Senhor a viver de acordo com os seus padrões, não de acordo com os nossos padrões. E ele faz isso, e ele mostra para nós o quanto ele é poderoso, e ele vai nos ensinando, e ele vai nos tocando, e vai nos envolvendo, e a graça de Deus vem sobre cada um de nós e vem nos transformando. E a gente acaba sendo cheio da graça, cheio do amor de Deus. Sabe, isso vem transformando, vem nos limpando, vem fazendo com que o nosso antigo ser ele vá se ficando para trás até o ponto, e esse é o objetivo das nossas vidas, o nosso antigo homem, o nosso antigo ser, ele vai ficando para trás, a ponto de não existir mais, e lá no final seremos a imagem do varão perfeito, a imagem do Senhor Jesus, que é a manifestação do humano perfeito. A manifestação do ser humano perfeito é o Senhor Jesus. Então veja, ele nos ensina pela graça. Pela sua graça ele nos ensina, pela sua graça ele fala aos nossos corações. E lá em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. A palavra diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse mundo presente, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Eu quero ler novamente o 11 e o 12, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse mundo presente, sóbria e justa e plenamente. Queridos, veja que maravilha. Veja que coisa tremenda. E que profunda expressão do amor de Deus, que aplica em nós a sua salvação, aplica em nós o seu amor pela sua própria vontade e nos mostra pela sua graça, nos mostra pela sua intencionalidade a como vivermos de maneira que os nossos atos possam ser de alguma forma dignos de louvor.
ele vem e intencionalmente aplica a graça e vai falando aos nossos corações e vai transformando as nossas vidas, a ponto de que nós sejamos confundidos e as pessoas passem a olhar para nós e a enxergar aspectos do Cristo em nossas vidas. Passem a olhar para nós e enxergar aspectos da justiça do Senhor em nossas vidas. E como que isso é feito? Isso é feito através do estudo da palavra. Como que isso é feito? Isso é feito através de compromisso com Deus, de intimidade com Deus. Isso é feito, isso se dá pela ministração do amor de Deus em nossas vidas, através da graça e da misericórdia dele. Sabe, a graça de Deus nos educa, nos ensina. E sabe, por mais que a gente tenha tido alguns tipos de vida diferentes, por mais que a gente tenha agido de uma forma ou de outra que não tenha alegrado de maneira alguma o coração de Deus, ele nos toma pela mão e vai nos transformando. Ele nos toma pela mão e vai agindo nas nossas vidas a ponto de não sobrar mais aquilo que éramos antes. Sabe, a graça de Deus, ela nos educa, nos ensina e mostra para nós que por mais que nós tenhamos a vida eterna, e que de uma forma muito precisa eu quero dizer isso, nada pode nos afastar desse amor, mas é importante que a gente entenda que por mais que nós não percamos esse amor e esse acesso ao Pai, é importante que nós vivamos de acordo com os planos e com os propósitos e com o modelo dele. E como que isso se dá? Se dá através da ministração do Espírito em nossas vidas, mostrando a sua graça, mostrando o seu amor e mostrando qual é o jeito certo de vivermos. Qual é o jeito certo de viver. É entender que Cristo vai revelando o caminho, que Cristo vai mostrando que Ele é o caminho. Ele não revela só o caminho. Esse é o caminho. Toma aqui, esse é o GPS, vai seguindo aqui. Ou toma esse mapa, essa bússola. Não. Ele é o próprio caminho. Ele revela e fala, olha, vem, eu estou pavimentando com a minha vida, com o meu corpo, com o meu sangue, esse caminho aqui que vai te levar a ter uma vida plena e ao final você vai estar junto comigo na eternidade. Sabe? É isso que ele faz. Ele mostra para mim e mostra para você como viver uma vida mais plena, como viver uma vida que se aproxima do padrão, do alto padrão de Deus. E a gente não pode menosprezar esse ensino, a gente não pode deixar de lado esse ensino, porque o nosso objetivo é adquirir a aparência dele. Então a gente precisa fugir do lugar comum. Sabe, o que é esse lugar comum? Esse lugar comum é aquela coisa assim de, eu fui salvo, eu fui alcançado, eu fui batizado, e agora tudo bem. Esse é um lugar comum, lugar de uma atitude de alguém que até pode ter recebido a salvação, mas não se empenha em alegrar aquele que o salvou. Entenda, você precisa entregar algo de valor a Deus, porque Ele entregou tudo para você. E o mínimo que a gente pode fazer é tornar as nossas vidas mais plenas e mais cheias do Espírito Santo. É isso que nós devemos fazer. É isso que eu devo fazer. Esse lugar comum também é aquela religiosidade vazia. Não é você viver uma vida cheia de regras de religião que vai fazer você agradar o coração de Deus, mas é você ter o coração de Deus. Você ser um homem, ser uma mulher segundo o coração
de Deus. É isso que faz diferença. Seja ensinado pela graça de Deus. Seja ensinável e tome a decisão de mudar a sua vida em todos os aspectos. Experimente a graça de Deus, experimente esse amor e ouça a voz do Senhor, ouça aquilo que Ele tem para falar para você, ouça as suas palavras e viva plenamente aquilo que Ele tem desejado que você viva junto dele. Em terceiro lugar, nós somos sustentados pela graça. Veja que maravilha que Deus não nos deixa sozinhos de maneira alguma. Deus não nos deixa sozinhos. Deus, Ele nos alcança com a sua graça, Ele nos ensina com a sua graça, Ele nos educa com a sua graça e Ele nos sustenta com a sua graça. Que coisa maravilhosa! E como que é esse negócio de ser sustentado pela graça? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 12. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Aqui. 2 aos Coríntios 12, o versículo é o 9. Então, veja só, 2 Coríntios 12, 9 diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso é sensacional. É sensacional porque, veja, a cada dia nós enfrentamos dificuldades, como essa que a gente tem vivido. A cada dia nós enfrentamos dificuldades, a cada dia nós vivemos situações difíceis, complicadas de se resolver, que tiram o nosso equilíbrio, que tiram a nossa paz. A cada dia nós somos levados a extremos na nossa vida. E veja como é que Deus resolve isso. A primeira coisa que Ele faz é nos convidar para buscar Ele. Ele nos convida para buscar a face dele, ele nos convida para buscar a presença dele, para a gente orar. Então veja o quanto é importante nós entendermos que nós precisamos buscar o apoio do nosso Deus. Ele não nos salvou para nos deixar sozinhos. Veja, a salvação ela nos faz também filhos de Deus. Deus não nos salva, não nos alcança com a sua graça simplesmente para ficar nos ensinando. Ele também nos apoia, ele também age de maneira que a gente experimente a cada dia a presença dele de maneira real, de maneira completa. Então, ele entende que a gente enfrenta dificuldades, ele entende que a gente enfrenta situações complicadas, ele entende os nossos dilemas e nos convida para orar, para buscar a ele e para entender quais são as respostas para as nossas questões. A questão é que, em muitas vezes, há um engano, eu quero fazer um parênteses nisso. Há um engano de muitas pessoas que iludem a igreja dizendo que Deus é como se fosse um gênio da lâmpada e que ele é obrigado a conceder todos os nossos desejos. Não, Deus não é obrigado a conceder os nossos desejos de maneira alguma. Deus não é obrigado a conceder os nossos desejos. Ele concede os desejos na medida que ele deseja conceder esses desejos. E à medida que esses desejos, essas nossas orações, são para a glória dele e são para nos tornar mais fortes, pessoas melhores, homens e mulheres mais íntegros, mais completos, mais confiáveis, mais santos. É para isso que serve
tudo que enfrentamos serve para nos tornar mais próximos dele. E ele responde orações, mas ele não responde exatamente como a gente deseja muitas vezes. Por isso que eu fiz esse parênteses, porque, veja, muitas vezes nós somos levados a acreditar que a gente vai se ajoelhar, a gente vai orar e vai determinar e aquilo vai acontecer. E não é assim que funciona, porque Deus tem um plano. Qual é a oração que ele atende? Não sei. Qual é o momento que ele atende? Não sei. Eu sei que ele nos ouve, eu sei que ele ouve o seu clamor, ele ouve você quando você está chorando, quando você está desesperado, quando você está ansioso por alguma coisa, ele ouve, ele escuta você, ele sabe quais são as suas questões. Então veja, nem sempre Deus vai atender você. Nem sempre a resposta que você vai receber de Deus é a resposta que você gostaria de ter. Mas Ele está te sustentando, Ele está junto de você, Ele está cuidando de você. Nem sempre aquilo que você espera é aquilo que Deus entende que é melhor para você. A segunda coisa é que, no entanto, Ele sempre supre as nossas necessidades. Olha que coisa incrível. O Paulo, ele tinha um problema sério. Algumas pessoas dizem uma coisa, outra, eu não vou entrar nessa questão agora, mas o fato é que ele reconhece que Deus o sustentava. Ele narra uma experiência que ele teve na intimidade com Deus, onde ele orava e pedia para que determinada situação fosse resolvida, para que um espinho na carne dele fosse retirado, e Deus olha para ele de alguma maneira, e você vai saber disso, ou você sabe disso, como Deus olha para você, como Deus fala com você, e Deus, nesse momento de intimidade, de conversa, Deus fala para ele, Deus responde para ele: a minha graça te basta. A minha presença, o meu amor, o Evangelho, o Espírito Santo te basta. Eu não vou tirar isso. E aí? Você vai brigar com Deus e vai dizer não, você vai ter que tirar, Deus, o Senhor vai ter que tirar, o Senhor vai ter que tirar. Não, Ele não vai tirar, Ele faz o que Ele deseja, porque Ele tem propósito para tudo. Ele tem propósito para tudo. E Ele vai nos ajudar a enfrentar, inclusive, as dificuldades. Veja o que aconteceu, o Senhor Jesus, naquele momento lá no Getsemane, ele orando e com medo do que iria acontecer, ele começa a suar, e da pele dele começa a romper alguns vasos, e ele começa a sangrar junto com o suor. Ele estava com medo e ele ora e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o cálice da tua ira. Eu não quero passar por isso, mas faça-se a tua vontade. E Deus não retirou o cálice. Entende? Deus não poupou o próprio filho. Muitas vezes nós teremos que carregar também um cálice amargo. Mas o fato é que essas coisas nos preparam, nos ajudam a desenvolver um coração muito mais preparado para a adversidade. Porque Deus não nos chamou para sermos filhos mimados, mas Ele nos chamou para sermos... eu vou usar uma expressão, difícil usar expressões como essa, mas Ele nos chamou para sermos generais, para estarmos na frente. É para isso mesmo, Ele nos chamou para estarmos na frente de batalha, enfrentando situações. Ele não nos chamou para a gente ficar assustado, para a gente ficar encolhido em algum lugar. Ele não nos chamou para a gente ficar emburrado num canto, dizendo que Deus não me ama porque Ele não me concedeu tal coisa. Não, Deus te chamou
para você ser um homem, para você ser uma mulher, pronta para responder ao chamado dele quando ele chamasse. Por isso que é tão importante você entender que a salvação é pela graça e que, sendo salvo, você aprende coisas pelo Espírito Santo e é a vontade dele, então ele vai te preparar, ele te resgata, ele te prepara, ele te ensina e ele te molda. Ele molda você nas dificuldades. Algumas ocasiões, nessas ocasiões, que a resposta que recebemos não é a que queremos, é nessas ocasiões que nós somos moldados e somos transformados. Mas eu quero que você entenda que a resposta nem sempre é do jeito que a gente quer. No entanto, a resposta é a que ele deseja que a gente tenha. Veja como é maravilhoso. Como é maravilhoso ser alvo da graça de Deus. Como é maravilhoso ser alvo do poder de Deus. Como é maravilhoso ser alvo desse, ser convidado a ter um relacionamento intenso e profundo com Deus. A gente não pode abrir mão disso. Você não pode abrir mão disso. Você tem que desejar cada dia experimentar mais e mais dessa graça, experimentar mais e mais desse poder de Deus na sua vida. Ouça a voz de Deus. Se renda e deixe de ser filho mimado. Entenda, Deus está te preparando. E Deus está te preparando não é para você ficar emburrado ou emburrada, mas para você estar ao lado dele na eternidade. Então nós estamos encerrando mais um culto, estamos encerrando mais uma celebração totalmente diferente do que estávamos acostumados. Mas nós estamos experimentando o ensino e a admoestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Hoje seria mais um dia de ceia. Hoje seria mais um dia de celebração da nossa unidade como Igreja do Senhor. Hoje seria o dia que nós partiríamos o pão e receberíamos da taça daquele suco de uva, do cálice do vinho. Hoje seria o dia que nós, tomando o pão nas mãos, nós nos lembraríamos, tendo pão em nossas mãos, nos lembraríamos que o pão representa, simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós, foi moído por nós, que foi pregado no madeiro. Com o pão em nossas mãos, nós lembraríamos que ele recebeu um castigo terrível de morte que não era dele, porque não era culpado de coisa alguma, mas decidiu tomar esse castigo sobre si por nós. Hoje seria o dia em que a gente, com o cálice em mãos, nós lembraríamos que o cálice com o vinho não fermentado que usamos, representa o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, que verteu por aquele madeiro, que caiu e escorreu no chão. Esse sangue puro, perfeito, que é aplicado por aspersão em nossas vidas, em cada um de nós, e nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica e nos faz entender
que essa aliança que ele selou conosco no seu próprio sangue é uma aliança eterna. É uma aliança eterna que nos leva para vivermos a eternidade ao lado dele. Ah, como é maravilhoso isso. Essa certamente é uma das ocasiões que o meu coração mais se alegra. É um momento solene, não é? É um momento em que a gente realmente busca uma reflexão mais profunda em relação ao que somos e ao que temos, porque mostra que somos igreja e mostra o peso da autoridade que nós carregamos no nome de Cristo Jesus. Mostra o peso do que nós representamos para todas as pessoas ao nosso redor. Mostra que nós não estamos brincando, mas que nós realmente acreditamos que o Senhor Jesus realmente veio a esse mundo, que o Senhor Jesus realmente entregou a sua vida na cruz. E ele morreu, foi enterrado, foi sepultado, como costume judaico, ficou morto durante 3 dias e no terceiro dia ele ressuscitou. Nós sabemos disso. E é isso que nós celebramos na ceia, esse momento sério, circunspecto, mas ao mesmo tempo alegre, que mostra para nós, nesse momento de reflexão, quem somos na presença de Deus e o que Ele deseja que a gente represente no mundo onde nós vivemos, onde nós estamos inseridos. Por isso que a gente partilha o pão, por isso que a gente partilha o cálice, por isso que é costume que somente os membros da igreja que foram batizados façam isso, porque compreendem, né? Tomem a ceia, comam o pão, tomem o cálice, tomem do cálice, porque compreendem e se responsabilizaram com esse testemunho. Eu queria compartilhar com você o cálice nesse momento. Eu queria estar junto com você, eu queria servir você nesse momento. Infelizmente a gente não pode fazer isso hoje. Mas como eu falei na outra semana, a primeira igreja que nós temos é a nossa família. Então, se você desejar, peça para alguém na sua casa, ou você mesmo tome essa iniciativa e celebre a ceia em casa com as pessoas que estão junto de você. E fale alguma coisa, e ore, e agradeça a Deus, e coma do pão e tome do cálice. E lembre de contar para todo mundo que o Senhor venceu. Lembre de contar para todo mundo que ele não ficou no madeiro, que ele não ficou na sepultura, mas que ele está vivo. E conta para todas as pessoas que essa ceia que a gente participa todos os meses, ela representa também a ceia que o Senhor está preparando para nós, para quando nós estivermos juntos com Ele. Eu queria muito estar junto de você hoje, celebrando a ceia junto com você. Como eu falei, se você desejar, celebre a ceia com a sua família. Se você desejar, compartilhe o pão, compartilhe do cálice com a sua família. Se você não se sentir à vontade para fazer isso, logo a gente vai estar junto. E aí a gente vai celebrar a ceia no primeiro culto que tivermos juntos. Vamos celebrar a ceia. E então a gente vai poder voltar a ter os nossos sonhos. E voltar a fazer as coisas que nós temos colocado, temos entendido de Deus. Para realizar aqui no nosso bairro, na nossa família. Enquanto não nos encontramos, enquanto não estamos juntos, eu quero abençoar você com o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo.
a você, a mim, a nós que nos reunimos como igreja aqui e a toda a igreja que se reúne ao redor do mundo em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, não esqueça de orar junto com a sua família. Não esqueça de abençoar cada um. Não esqueça de se colocar na presença de Deus. E não esqueça de pedir a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, que derrame uma unção de cura sobre todo mundo, para que nós possamos ter nossas vidas, para que nós possamos fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Até lá, que nós façamos do jeito que podemos, mas em breve estaremos todos juntos fazendo tudo. Juntos, né? Celebrando tudo juntos como igreja e vivendo as nossas vidas da maneira como Deus deseja que a gente viva. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não há direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois